Olá, bem-vindo ao canal Empreender 4.0. Meu nome é Maurício Preto, empreendo aqui no Brasil há cerca de 30 anos. Eu criei esse canal para você que sonha em empreender ou que está iniciando o seu novo empreendimento. Eu sei que eu já falei sobre isso e não custa lembrá-lo. Assine o canal, dê seu like, compartilhe, para que a gente possa fazer com que essas informações vão para muito mais outras pessoas como você que pensam em empreender, impulsionar esse nosso grande Brasil. No episódio de hoje, nós vamos continuar a falar sobre o livro 7 Mercados Capitais. E eu tenho o prazer de estar aqui do meu lado com Roberto Tranjan, conferencista, empresário, educador, criador da Metanoia. Esse é o multi-homem, né? Qual eu tenho muita admiração e me sinto honrado de ele estar concedendo essa entrevista, colocando seu tempo para poder contribuir conosco, levando ao canal Empreender 4.0. Obrigado, Roberto. Obrigado, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Bom, nós estamos indo para o quarto mercado, Quarto né? mercado. É muito interessante, porque os mercados anteriores, eu dizia o seguinte, a gente usa metáforas. Para quê? Para justamente criar essa imagem, né? E cada um se imaginar nele, reconhecê-lo, ou de certa maneira estranhá-lo. E como nós estamos entrando agora nos mercados de prosperidade, tá certo? Os mercados que não são mais aqueles de sobrevivência, então pode ser que alguns deles começam a soar um pouco estranho, mas aí eu acho que tem um desafio que é de experimente imaginar. No mínimo, na sua tela mental, experimente imaginar. O quarto mercado, nós chamamos ele de ponto de encontro. Ponto de encontro. Por que ponto de encontro? Porque é nele que acontece uma conexão entre aquele outro do lado de fora com aquele do lado de dentro. O que é o outro do lado de fora e aquele do lado de dentro? Porque existe um outro. E esse outro recebe o nome de cliente. Todo empreendimento, todo negócio tem um cliente. Às vezes esquecido, às vezes desconhecido, porque embora seja muito óbvio de que tem um cliente e ele é o fator chave de todo negócio, de todo empreendimento, tem gente que esquece que mercado são pessoas, mercado são conversas, mercado são relações. Você sabe que tem gente que esquece isso? E fico imaginando, né, Roberto, quando no primeiro, segundo mercado, né, que a gente falou, lá acho que o cliente é o inimigo, né? Eles estão lutando contra o cliente. Quer levar vantagem. E agora no quarto mercado o cliente faz parte da teia, começa a construir um mosaico, imagino, né? É isso mesmo. Que ele compartilha, né, do resultado, das ideias. Isso tem que fazer, ele faz parte. Então, eu acho que a descoberta do cliente de forma que você tenha ele ombro a ombro, né? E não do outro lado da mesa. Acho que essa é a minha interpretação. Não, está perfeita. E surge uma palavra fundamental, porque lá a gente já dizia o seguinte, aqueles mercados, o guerreiro, lembra dele? O jogador, lembra dele? Eles eram egocentrados. Mais para mim, parece fantasmas famintos, mais para mim todo dia. E mede o lucro, e o caixa, e mais para mim, mais pra mim. Agora não, agora tem um outro. E você quer mais para ele. Mais para ele. Você muda. Então, a palavra que surge, que eu falei agora, é alter-centrado. Alter, de alteridade. Alter significa o outro. Perfeito. Então, agora você está ligado no outro. E é um novo mantra na tua empresa, no teu negócio, e quem está empreendendo já pode empreender por aí, já com esse novo mantra. Esse novo mantra é o cliente. Então a pergunta não é o que o concorrente está fazendo, o que o jogador... Não, agora, e o cliente, o que está querendo? Está satisfeito? Não está? Como é que a gente pode surpreendê-lo mais ainda? Como é que a gente pode conhecê-lo mais ainda? Até porque os verbos aqui já não é mais lutar e fugir, não é mais disputar e competir. Os verbos aqui, ele é compreender e se conectar. Compreender o cliente, estuda o cliente. O cliente precisa ser estudado. E por isso que o arquétipo aqui, a gente usa a figura do perito. Perito, aquele que olha para fora, compreende o cliente e fala, poxa, eu preciso desenvolver competências. Eu entendi. Eu entendi o que ele precisa. E eu preciso buscar competência. Eu entendo o que ele precisa, em contrapartida eu preciso me preparar melhor para atendê-lo. É isso? Exatamente. E aí existe a ciência. A ciência te ajuda, a ciência da administração, a ciência, bom, depende do ramo de atividade, várias ciências te apoiam para isso, né?
E você acha, e todo perito valoriza muito a ciência. A ciência é o local do conhecimento, então conhecimento é uma palavra importante aqui. E se conhecimento é uma palavra importante aqui, aprendizado é uma palavra fundamental. Esse empreendedor do quarto mercado, ele descobriu uma coisa óbvia, mas às vezes não é óbvia até então. Que nós vamos aprender até o resto da nossa vida, nós vamos aprender. O aprendizado ele é contínuo, não é aquele curso que você faz e depois você não faz mais nada. Você coloca na sua agenda o aprendizado. Muito interessante. O aprendizado faz parte, leituras, hoje você tem os vídeos, isso que nós estamos fazendo, tem o YouTube, tem os vários recursos midiáticos e para que você aprenda, mas você coloca na tua agenda tempo para aprendizado. Muito interessante, Roberto. E pensando aqui no quarto mercado, né, é quando aquela ideia de market share, ela talvez se evapora, né, porque aí ele começa a entender, não sei se eu estou enganado, que tem um grupo de clientes que eles combinam com ele e os clientes combinam com o empreendimento. Faz sentido isso? Muito sentido. A palavra que entra muito em cena agora, uma palavra que tem que ser sublinhada, você que está nos vendo, foco. Foco, que é o que você está falando. O que é foco? Vamos entender o que é foco, porque às vezes a gente fala em foco, quem é da velha economia pensa que foco tem a ver com os produtos que faz, os serviços que prestam. Não. O foco tem a ver com aquele conjunto de clientes que tem um conjunto de necessidades, aquele conjunto de clientes tem um conjunto de necessidades e você passa a estudar essas necessidades. Você passa a compreender essas necessidades. Isso implica aproximação com o cliente. Você só consegue isso conversando com ele. Você pode pressupor, evidentemente, você pode, mas você tem que checar com ele. Por isso, aquilo que você falou há pouco, você caminha muito de braços dados com o cliente no quarto mercado. Perfeito. O cliente é parceiro, não é inimigo, conforme você disse. Ele é parceiro. Você não consegue imaginar você viver sem ele. E tem mais uma, né? Se ele é parceiro, não dá para ter carta na manga. Tem que ter parceiro, a relação de confiança tem que existir. É relação de confiança. Você não usa a carta na manga com parceiro. E ele é parceiro, ele é o teu futuro. Ele que, de certa maneira, você tem um compromisso emocional com ele, não é só não é mais uma transação comercial, é uma relação humana que inclui uma transação comercial, mas nessa ordem. Não é o inverso, ele não é objeto, ele é sujeito, você já olha ele como sujeito, não como objeto. Ele não é um meio através do qual você vai bater as suas metas, emitir as suas faturas e os seus boletos e vai fazer seu caixa. Não, isso tudo vem depois. A relação humana que você estabelece com ele vem antes. Quando se fala em relação de confiança, é relação humana. E eu posso dizer, Roberto, que nesse momento também o empreendedor começa a ser mais empático. Ele começa a se colocar no lugar do outro, ele começa a se vestir o sapato do outro, vamos dizer assim. Na sua opinião, é isso? Essa é a compreensão do quarto mercado? Muito. Essa palavra que você usa aqui, que é uma palavra nobre, empatia, ela entra em cena no quarto mercado. Imagina se jogador tem empatia. Imagina, não, a empatia aqui, que para eu compreender meu cliente, deixa eu experimentar ficar no lugar dele. Como é que é fazer negócio com a minha empresa? Legal. Quais são o que tem de agradável e de aborrecimento de fazer negócio com ele? Deixa eu me colocar no lugar dele. Né? E aí sempre tentando fazer o melhor para ele. Está ligado nele. O perito é ligado no cliente. E o cliente te dá as tarefas de casa, ele te dá o caminho, ele te dá os desafios, ele te dá as trilhas. E mesmo aquele cliente mais chato, se ele faz parte do teu foco, é ele que vai te fazer crescer. Presta atenção nele. Presta atenção. É nele que você deve prestar atenção. A não ser que não faça parte do teu foco, mas porque o foco, você que escolhe o teu foco. Se você elegeu ele para ser o seu cliente e ele é um chato, então divirta-se com ele. Porque é o cara que vai aumentar a tua estatura, vai fazer você se desenvolver. Não é o bonzinho que te elogia o tempo todo, não. Aquele é bacana, tá? O dia que você estiver meio carente afetivamente, você se conecta com ele. Mas o dia que você quer um desafio mesmo e vai no chato. O chato é aquele que faz você interessante, né? Quer dizer, quando a notícia veio e doeu, é ela que você tem que prestar atenção. É nessa notícia. Muito bom, Roberto. Maurício, o que você precisa aqui? Os verbos, né? Compreender e conectar, já disse. Recursos, foco
e competência. Perfeito. Duas palavras importantes que o perito gosta. Até porque o foco é um estudo, você estuda qual é o foco. Aquele conjunto de necessidades, então o foco é fundamental. O foco no cliente, é isso que é importante. E nessa hora você vai perceber que o foco, o mercado é enorme, mas aquele é quem você precisa atender. Aí você falou, mas meu foco é uma população de meia dúzia de clientes? Mas essa meia dúzia de clientes tem um conjunto de necessidades que, se você cavar mais fundo, não tem fim. Tem muita coisa para você fazer para essa meia dúzia de clientes. E eu entendo, Roberto, que ali você vai nadar de braçada. Se aquela meia dúzia de clientes que você escolheu como o seu cliente-alvo, né, que você chama do cliente-foco, ali você é soberano, né? Não tem competidor. Isso. Porque você está atendendo tão bem aqueles clientes, você acaba de uma maneira tão completa, vamos dizer assim, que esse cliente se sente pleno com você e não vai procurar outro. Isso. Né? Desde que as relações sejam adequadas, que os preços não sejam abusivos, vamos dizer assim, ele vai se sentir confortável e tem uma relação de caminhar e de jornada. Né? E aí uma coisa para entender na arte, na ciência de empreender, não é ser líder de mercado, é ser líder no foco que você escolheu. É isso. Nesse foco, ninguém é melhor que eu sou o líder. Eu lidero esse foco bem na linha que você está falando. E é nessa hora, é no quarto mercado, Maurício, que entra um conceito que você citou nos mercados anteriores, que é da empresa única. Acho que quando nós falávamos no terceiro, se eu não me engano. A empresa única, o que é a empresa única? Vamos entender, aquela que não tem concorrente. Aí quem está nos dizendo, como não tem concorrente? Tá cheio de gente fazendo o que eu faço. Não, isso é outra coisa. Congêneres é outra coisa. Aquele que tem o mesmo contrato social parecido, o mesmo objeto social, é outra coisa, não estamos falando disso. Aquelas declarações com o imposto de renda, onde é que você se classifica, é outra coisa. Empresa única é o seguinte, a concorrência é irrelevante. Ela não é importante porque você é quem você é. Muito bom. Entendeu? É você. Ok? E a gente pode, nesse período de pandemia que o Brasil passou ou passa, né? A gente percebe aqueles que não fizeram a menor falta, desapareceram, ninguém nem se deu conta. E aqueles que se falam, não, isso não pode deixar de existir. Isso aqui. Interessante. A empresa única não pode deixar de existir. Ela é única para aquele cliente. Para aquele cliente. Ela pode ser não importante para mas para aquele cliente ela é importante. Então são empresas, essas são as que menos se ressentiram desse processo que nós vivemos. E aí, Roberto, eu já compreendo, né, que o empreendedor pode se lançar a partir do quarto mercado. Ou seja, primeiro ele escolhe um público, ele reconhece as necessidades desse público, ele vê que competências ele tem, que ele precisa, quais ele ainda não tem, que ele precisa ter para ele se preparar. Então ele já se lança com uma oferta que vai atender na plenitude um público-alvo desejado. É isso? É isso, e eu quero dar uma dica de ouro para quem nos assiste, uma dica de ouro, que é a seguinte: ao estudar o cliente, isso que você está propondo, vai lá, descobre quem é o seu cliente, sim, não perca de vista os interesses que ele tem comerciais, não perca de vista as informações, aquelas mais mais tradicionais sobre ele, né? Tamanho, se for uma pessoa faixa etária, são dados cadastrais, né? Uma pessoa física, se for uma pessoa jurídica, tem outros dados cadastrais, os interesses. Não perca de vista, mas isso assim eu diria que é o óbvio. Não é isso? Não, o pulo do gato, a dica de ouro vai nos sentimentos, vai nos valores que esse cliente tem. Porque a conexão não se dá nas primeiras camadas, se dá nessas camadas mais profundas. Quer dizer, é muito mais assim, as necessidades das características humanas que você está preenchendo. É aí que você se conecta. É isso. Porque aqui começa a ter um desafio empresarial nobre. Claro. A fidelização do cliente. Muito bom. A fidelização não acontece nos mercados anteriores. Aqueles mercados que a gente viu não fideliza clientes. Entra, sai cliente. Clientes são transeuntes. Entendi. Aqui não, aqui cliente é pro resto da vida. Legal. Então, fidelização de clientes, termo bonito,
acontece no quarto mercado. A partir dele. A partir dele. Que aí então, e eu acho que tem a ver, né, Roberto, quando você fala assim da confiança, e da confiança leva a relação duradoura, quando o cliente está ombro a ombro, não está mais do outro lado da mesa, não estão competindo entre si, e estão juntos para construir algo que seja bom a todos, enfim. Interessante, isso faz todo sentido. Às vezes você senta com o teu cliente para falar do cliente dele. Muito legal. Opa, vamos falar do teu cliente que eu quero te ajudar. Aí eu falo, pô, ele é parceiro. Conexão, essa é uma palavra-chave no quarto mercado, conexão é a palavra-chave. Foco é aquilo que você não vai conseguir fazer isso para todo mundo, você vai ter que fazer isso para um grupo, que você então é especialista nesse grupo, e competências que estão relacionadas a esse grupo que você escolheu. E claro, uma coisa importante também que seja dita, e eu acho que isso é divertido, o foco é móvel, no sentido que as necessidades vão mudando ao longo do tempo. E as competências têm que ir se reciclando. Perfeitamente. Por isso que o aprendizado é contínuo. Não para. Então mexeu no foco, mexe na competência, mas isso é gostoso, não tem... assim, não tem, como se fala, estabilidade, né? Não tem regularidade, não tem mesmice. Esse movimento é um movimento virtuoso e muito gostoso para o crescimento. Eu me lembrei agora de uma passagem, né, a gente tem uma jornada longa junto, né, e você é meu mestre, e em uma das passagens você me falou assim: daqui a 5 anos, Maurício, a sua oferta não vai ter nada mais a ver com a oferta de hoje. Naquele momento eu olhei para você assim e falei, nossa, como assim? Como não? E hoje eu tenho certeza, né? Daqui a 5 anos, acho que não é nem 5 anos, acho que talvez no ano que vem, a minha oferta no mercado certamente está muito foi alterada. naquela época, agora é muito mais volátil o mercado, né? É isso aí mesmo. Muito legal. E se você estiver ligado no cliente, ele te leva para o futuro. Mas se você não tiver, você vai cada vez mais ficando defasado e distanciado do cliente. E nesse modelo de negócio que a gente está fazendo, Roberto, parceiros de negócio aqui na CIL, né, nós tem uma parte do processo, a gente tem um processo de seleção desses parceiros de negócio e tem um determinado momento que a gente, junto com esse potencial parceiro, a gente vai para o mercado local e faz uma pesquisa de mercado. É muito interessante, né, que você fala assim para mim, Maurício, parece óbvio, mas não é óbvio. Eu tenho certeza, não é nem um pouco óbvio, porque na cabeça da turma, quantas e quantas vezes o pessoal vem com um cadastro lá da Ciesp local, vem com não sei quantos mil CNPJs e eu falo, o que nós vamos fazer com isso? Então é interessante, né, esse olhar diferente, né, e aí você vai desenvolvendo ao longo do tempo outros mecanismos de identificar esses potenciais clientes que são completamente diferentes do que o mercado pratica como um todo. Então é curioso, né? O óbvio não é óbvio mesmo. Não é óbvio mesmo. E outra coisa, cliente nunca é pessoa jurídica. Perfeito. Seja lá o que for. Nunca é. A Mercedes é meu cliente. Não, a Mercedes não é seu cliente. A Mercedes é uma logomarca, tem um emblema, né? Ou, sei lá, a Kodak é meu cliente. Não, o cliente é uma pessoa. Tem alguém lá, dentro da Mercedes. Alguém lá que tem interesses, que tem valores, que tem sentimentos, que tem... né? E é esse cara que você tem que se conectar, é com ele. E aí, Roberto, nesse momento você descobre também, né, outros entrantes nessa teia, vamos dizer assim, né? Então, quando você fala do seu demandante, depois tem a figura do comprador, depois tem a figura do influenciador. Então, de alguma maneira, você vai ficando com esses aprendizados. Eu acho que o seu nível de sofisticação, não sei se essa é a palavra, a partir do quarto mercado, você começa entender esse conjunto de pessoas envolvidas para que a sua oferta esteja adequada. É isso mesmo? Não, é isso. Isso que você fala ele é importante porque o cliente tem várias facetas. Perfeito. Às vezes ele é o cliente, o usuário, o consumidor final, às vezes ele é o comprador apenas não estou diminuindo o comprador, às vezes ele é o decisor. Então você entender quem decide
Às vezes ele é o influenciador, é ele que influencia. Não, putz, esse é o cara que eu tenho que compreender bem. É o primeiro da fila. Que influencia, quer dizer, na hora, entendeu? Então, quem decide, quem compra, quem influencia, quem consome, aí esse é o usuário final, Então compreender essas facetas do cliente te ajuda a ir no ponto. E aí, Roberto, né, para a gente ir caminhando para o final desse episódio, é muito mais divertido. Né? Quando você tem esse monte de variáveis, que você tem que estar atento a uma série de questões, a curiosidade é fundamental, né? Porque se você não é curioso, você não é empático, você não consegue compreender essas coisas todas. Né? Eu acho que aí, a partir do quarto mercado, a coisa fica mais divertida, né? No mundo do empreendimento. Vai ficando divertido. É interessante como os mercados de prosperidade são mais divertidos e boa parte, a maior parte, sucumbe nos mercados de sobrevivência. Que, né, lá você morre, aqui você vive. Perfeito. Entendeu? Então tem por trás disso também, por trás dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, tem uma qualidade de vida que muda também, que a gente não pode perder de vista, porque o projeto principal é a vida. É verdade. A vida é finita, né? Os negócios é para a gente se divertir. Todos nós temos prazo de validade, não tem jeito. Então não podemos esquecer, não dá para desconectar uma coisa da outra, né? Aquela história de trabalho aqui, quando der tempo eu vivo, não funciona. Daqui para frente nós vamos ver que trabalho e vida caminham juntos. Muito bom. E isso é muito legal. Muito legal. Roberto, muito bacana, muito obrigado, né, mais uma vez, é sensacional, estou adorando aqui aprender cada vez mais com você, com esse nosso papo, e parabéns aí pela iluminação, né, em relação a esse novo livro, Os 7 Mercados Capitais. Nominho, né? Tem um subtítulo que é a jornada para você atingir o estado de graça da nova economia. Sensacional. Bacana esse subtítulo, muito que a editora deu, não fui eu não. Muito bonito, muito bonito. Muito obrigado, Roberto. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado mais uma vez e já a gente volta no próximo episódio com o Quinto Mercado. Não perca!